Olá a todos, meu nome é Thiago Sete, eu sou pós-graduando na Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da FAAC, na Unesp de Bauru. Sou pós-graduando no programa de Mídia e Tecnologia. A orientadora do meu programa de doutorado é a professora Maria da Graça Mello Magnoni. Ela é professora da Faculdade de Ciências, também na Unesp de Bauru. E eu vou estar apresentando para vocês o nosso artigo denominado Competência Midiática e Competência em Informação na Formação Continuada de Professores, um estudo sobre a influência da cybercultura na carreira docente do século XXI. Bom, começando pela introdução, nós sabemos que a pandemia ela acelerou o crescimento da cybercultura, né, principalmente com o aumento dos acessos, né? A gente teve muito crescimento de acesso em casa, né? O ensino remoto, o ensino EAD, o ensino híbrido, e tudo isso propiciou um aumento muito grande de dados, de informações, e aí também do surgimento e do uso de novas tecnologias que até então nós não estávamos acostumados a utilizar, né? Principalmente dentro dos ambientes educacionais. Tudo isso proporcionou, né, esse período aí que a gente teve de pandemia, proporcionou o crescimento, a aceleração, né, desse movimento aí do crescimento do cyberespaço e, por consequência, da cybercultura também. Esse movimento já vinha numa crescente, a gente sempre tem esse desenvolvimento célere da tecnologia, porém, com esse período de pandemia, nós tivemos um aumento aí significativo do uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, nós podemos afirmar também, né, que os aparatos tecnológicos que nós utilizamos no nosso dia a dia e os que estão disponíveis, eles ajudam também a fazer a mediação entre o educando e o docente, porque foi justamente isso que nós vimos acontecer aí no período de pandemia, né? Nós tivemos tecnologias que foram utilizadas para esse processo de mediação, né? De transmissão de conhecimento, como, por exemplo, algumas plataformas como o Google Meet, o Microsoft Teams e por aí vai, alguns ambientes virtuais de aprendizado, né, os AVAs, então nós tivemos aí um uso muito grande de algumas tecnologias, né? E então esse momento atual da educação que nós vivemos, né, é um momento de transposição das informações da educação para além dos muros da escola, né? A gente não tem mais o acesso somente dentro do ambiente educacional, nós também temos a possibilidade de acessar conhecimentos, né, através do cyberespaço, né, através da cybercultura, utilizando esses aparatos tecnológicos aí, essas novas tecnologias que nós temos à nossa disposição no dia a dia. E para isso, né, esse trabalho ele se justifica porque o campo da educação ele se entrelaça com as tecnologias, né? Muito difícil a gente fazer hoje essa separação, porque muitas escolas, muitas disciplinas, elas já usam de tecnologias como base, né, como instrumento para a gente conseguir trabalhar os componentes curriculares, né? Então, a falta de formação também enfocada nas competências midiáticas e de informação na formação docente é uma outra justificativa para esse trabalho, né? Muito por conta das dificuldades que nós vimos, né, principalmente durante o período de pandemia, mas não só especificamente nesse período que nós temos um problema muito grande, né, de conhecimento, de formação dos professores, né, que é o enfoque desse artigo, no que tange a dominar essas tecnologias, né, que essas tecnologias elas sempre estão surgindo, sempre estão evoluindo, e nem sempre a formação, né, nem sempre a academia, ela acompanha esse desenvolvimento tecnológico, né? Então, é interessante que uma formação também, do docente, ela tenha um enfoque, né, nas competências midiáticas e de informação. Então, é importante, né, preciso que os docentes atuais, eles possuam habilidades digitais, né, a fim de que possam melhor instrumentalizar os novos conhecimentos, né, ter novos instrumentos também para trabalhar esses conhecimentos com os educandos e também o saber acumulado historicamente aos seus alunos, né? Então, a gente sai de um paradigma mais tradicional, né, e a gente tenta
adentrar num território onde o aluno ele é um ser mais participativo do seu processo de ensino-aprendizado, né? E o docente, através das tecnologias, ele pode mediar mais esse processo aí de adquirir novos conhecimentos por parte dos educandos. Também uma justificativa é o crescimento exponencial do ciberespaço, né? A gente sempre tem um crescimento com a aceleração de novas tecnologias, o surgimento de novas informações, de novos websites, e tudo isso vai fazendo com que esse cyberespaço ele fique cada vez maior, né? E a escassez de literatura também, né? Que nós não temos uma literatura que acompanha esse desenvolvimento tecnológico, né? Ela tenta acompanhar de certa forma, porém, a gente tem ainda uma lacuna muito grande, principalmente quando se fala de trabalhos onde educação e tecnologia trabalham em concomitância, né? Então, penso que a escassez de literatura também seja uma justificativa para esse tipo de pesquisa. Então, os objetivos do trabalho é conhecer, né, fazer uma pesquisa para conhecimento, né, com uma maior profundidade, né, das dificuldades dos docentes no contexto da cybercultura no século XXI. Então, é o paradigma que nós vivemos da era da informação. E também compreender as dimensões da educação em paralelo com esse emaranhado de tecnologias que cresce cada vez mais. A metodologia que foi utilizada para esse trabalho foi basicamente um levantamento bibliográfico, onde nós utilizamos as leituras através de livros, artigos científicos e reportagens também, né, que tratam dos assuntos aí elencados no artigo, e também a pesquisa básica, né, que enfoca o desenvolvimento de estudos científicos sem uma aplicação prática prevista. Então, como resultados aí nós conseguimos, né, detectar através das leituras, através das referências, né, que existe sim uma certa insegurança e limitação tanto dos professores como de alunos, né, apesar dessa pesquisa aqui ter sido com foco nos professores, né, como trabalhos futuros nós indicamos também pesquisas com foco nos alunos, né, porque essa insegurança e limitação ela está nos dois âmbitos aí no que concerne ao uso de novas tecnologias, né. Isso muito por conta de falta de treinamento, né, falta de preparo. Muitas vezes a gente se depara com a tecnologia, precisa usar, mas não tem o preparo adequado por parte da instituição, né? Às vezes por parte da própria cultura, né? Da formação docente, que não foi abarcando esse tipo de coisa, né? E depois fica muito difícil para que o docente tenha as ferramentas necessárias aí para poder se atualizar no que diz respeito ao uso de novas tecnologias, né? Então, nós pensamos também que a escola ela deve incentivar os professores, né, no que condiz aí ao comprometimento, para a criação de estratégias que abarquem o uso de tecnologias. E também a criação de ambientes favoráveis com tecnologias, né, nos ambientes, e treinamentos, né, em cima dessas tecnologias, para que ocorra uma competência midiática mais forte, bem como também respeitar o processo de adaptação desses instrumentos, que nós sabemos que existem algumas plataformas que são mais complexas, né, levam mais tempo para que o docente ele se habitue, né, ele consiga trabalhar ali com certa destreza dentro dessas ferramentas. Então é importante também respeitar esse processo aí de adaptação. E também incutir no professor, né, tanto no professor como nos alunos, o lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida, né, que a gente precisa hoje estar sempre aprendendo, né, sempre fazendo cursos, nos capacitando, porque o conhecimento ele é líquido, né? Ele não é mais um conhecimento que está estabelecido, ele muda, né, conforme as novas tecnologias elas vão surgindo, novos conceitos também surgem, né, como inteligência artificial, internet das coisas e muitos outros conceitos, e todos esses conceitos eles estão sempre sendo atualizados, né? Então a gente precisa ter essa cultura também do aprendizado ao longo da vida, para que o docente também ele esteja sempre preparado, né, para o que está acontecendo atualmente no mundo aí. E como considerações finais, nós acreditamos que é importante que a formação docente, então ela abarque essa questão da competência midiática e da competência em informação. Nós nos furtamos a não citar nenhum tipo de disciplina, né, específica para que isso tenha na formação docente, porque nós acreditamos que isso precisa ser feito um estudo mais complexo, né, para a gente entender aí
quais disciplinas poderiam dar esse know-how, essa base mais completa para que o docente pudesse trabalhar com tecnologias, né? Então, dentro desse entendimento, nós entendemos que se o docente ele tiver uma formação baseada em competência midiática e informação, né, ele vai ser capaz aí de reconhecer as informações de forma mais precisa, né, e consequentemente aí vai conseguir fazer uma tomada de decisão mais inteligente, né. O docente também ele tem que reconhecer a necessidade dele de informação, é isso que nos faz estar motivados a buscar mais, né, buscar mais conhecimento, formular perguntas com base nessas necessidades de informação, conforme também ele esteja mais preparado com base na sua formação, ele vai conseguir identificar melhor as fontes dessas informações, também desenvolver estratégias de pesquisa com mais sucesso, acessar essas fontes de informação, né, incluindo as que são baseadas em computadores e outras tecnologias, né, vai ser capaz também de avaliar essas informações, organizar essas informações para aplicações práticas, integrar essas informações em um corpo de conhecimento já existente, que ele já possui através da sua formação, e também utilizar essa informação no pensamento crítico e na resolução de problemas. Bom, agradeço a organização do evento, agradeço ao Unesp, agradeço a minha orientadora, a professora Maria da Graça Mello Magnoni, e aqui, por fim, eu deixo as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Muito obrigado. Até mais.